Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. A Ciclovia Fantasma. Olá, Luciano e amigos. Meu nome é Júlio e eu sou de Curitiba. Eu conheci o canal há alguns meses e é com muita alegria que eu acompanho seu crescimento. Essa história aconteceu comigo e eu até hoje a tenho fresca em minha memória. Todas as pessoas que a ouvem quando eu conto parecem não acreditar, mas eu não me importo. Talvez eu devesse escolher melhor as pessoas para quem contá-la, por isso eu a relato aqui, pois eu sei que aqui as pessoas têm a mente mais aberta e vão entender que o que eu passei é uma coisa relativamente normal e poderia acontecer com qualquer pessoa. Eu não me considero especial ou portador de algum grande poder místico, paranormal ou sobrenatural. Também não me considero médium e nem nunca tive nenhuma experiência parecida, nem antes e nem depois dessa. A conclusão que eu tiro é que eu estava em um lugar específico, em uma hora específica, no ponto exato do tempo e do espaço para ter presenciado o que eu presenciei. Apenas isso. Amigos, antigamente, quando eu estava na faculdade, eu costumava, após as aulas, que era por volta das 3 da tarde, correr em uma ciclovia que ficava bem próxima à minha casa. Essa ciclovia é bem extensa, devendo ter pelo menos uns 15 quilômetros, e como eu não sou nenhum atleta profissional, eu corro um terço dela mais ou menos e volto pelo mesmo caminho até a minha casa. Minha intenção era um dia conseguir chegar até o final dela, mas depois do que aconteceu comigo, os meus planos mudaram radicalmente. Pois bem, em um certo dia, lá estava eu fazendo a minha corridinha de sempre, praticamente sozinho em boa parte do caminho. Eu passava por um trecho do percurso em que a ciclovia era ladeada tanto pela esquerda quanto pela direita por altíssimos muros que pertenciam a um condomínio fechado. Então, não havia como sair daquele pedaço a não ser pela própria ciclovia. Não havia saída pelos lados. Quem entrava naquele trecho ficava preso entre aqueles muros e não tinha como sair dali a não ser voltando ou seguindo em frente até o final dos muros. Luciano, eu já me aproximava do local onde eu costumava dar meia volta e voltar quando eu percebi um casal na pista vindo na minha direção. Eu notei algo engraçado em relação àquele homem. Ele usava uma blusa preta com detalhes cinzas, idêntica ao da minha mãe. Eles não estavam correndo, estavam andando de mãos dadas e conversando normalmente. Quando eu passei ao lado deles, o homem se abaixou para pegar alguma coisa no chão e então eu não consegui ver direito se a blusa era a mesma da minha mãe ou não. Por isso, poucos segundos depois de passar ao lado deles, para me certificar, eu dei uma olhada para trás, mas para minha surpresa, eles simplesmente não estavam mais lá. Eles sumiram completamente, evaporaram logo depois que eu passei ao lado deles. Aquilo não poderia ser verdade. Como alguém poderia sair dali tão rapidamente se naquele pedaço onde eu estava, a única maneira de sair era caminhar pelo menos 20 minutos até a saída, tanto de um lado como do outro? Acho que eu jamais vou encontrar uma resposta convincente para essa pergunta. Impossível ou não, eu, de repente, me vi parado olhando para todos os lados para tentar encontrá-los e então comecei a sentir um arrepio estranho. E pouco antes de voltar correndo, eu presenciei algo que me amedronta até hoje, algo que eu não gostaria de ter visto, algo que me fez correr enlouquecidamente dali e não voltar mais naquele lugar. Amigos, a mesma mulher que estava ao lado do homem e que havia desaparecido logo depois de ter passado por mim, estava me acenando lá longe, no final da pista. Apesar da distância, eu conseguia ver uma expressão de melancolia em seu rosto. Era como se ela estivesse sentindo aquela sensação que a gente sente quando, depois de muito tempo, visitamos um lugar que gostamos muito e que fomos muito felizes, mas que sabemos que por algum motivo não podemos ficar muito tempo.
Eu fiquei ali alguns momentos sem saber se eu estava sentindo medo ou se eu estava me sentindo um privilegiado por ter presenciado essa estranha visita. Por via das dúvidas, eu escolhi outro lugar para fazer a minha corrida e nunca mais entrei naquela ciclovia.